Saindo um pouco do papo motivacional, do coach, da era dos próximos anos, hoje eu vim aqui para falar com você sobre como destravar o seu inglês. Eu sou a Luísa, professora de inglês autodidata e professora aqui do YouTube para mostrar para você como desenvolver a sua independência, autonomia e se destacar no mercado de trabalho. Eu falo sobre rotina, lifestyle, estudo e responsabilidade e independência. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você, de uma vez por todas, como destravar o seu inglês, gente, porque isso é algo que os meus alunos pedem demais. Luísa, tá muito bom as aulas, mas se eu não tô conseguindo falar, eu não tô conseguindo desenvolver o meu inglês e destravar de uma vez por todas. É isso que vamos ver hoje. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, porque tem muito conteúdo por lá também. Se você já fez esses passos, bora pro vídeo. Antes da gente começar, é legal a gente citar os principais erros cometidos por quem estuda inglês e não consegue falar. O primeiro deles, focar muito em gramática. Você pode ser o rei da gramática, gente, mas se você não praticar, não vai rolar. É o meio que o inverso do português. Você sabe falar, mas você não sabe a gramática, né? Às vezes você escreve meio errado, mas pelo menos você sabe falar. É essa lógica que a gente tem que seguir na hora de estudar inglês, mas a gente vai ver daqui a pouco. Outro grande erro cometido, manter-se na zona de conforto. Você não quer falar a qualquer custo. Você tem vergonha, você vai travar, a pessoa não vai ter paciência para te ouvir, é tão chato. Nossa, dói, é difícil porque tu trava demais, tu não sabe o que falar, tu não sabe para onde ir, tu não sabe o que fazer. Tu trava, né? Eu sei que tu trava. Já travei também, já tentei falar com francês, eu tava tão nervosa e não consegui falar. Faz parte, gente. É o teu aprendizado ali em jogo. Por isso que a primeira coisa é você conseguir sair da zona de conforto. Você estudou toda a gramática que precisava e você sai da sua zona de conforto para ir atrás de comunicação, de fala, de erros, de talvez algumas risadas por falar coisas erradas. E por fim, ser inconsistente. Não adianta você querer falar se você só estuda gramática uma vez na semana. É aquilo que eu sempre falei, gente, e eu vou continuar falando. Se a sua escola de inglês é 1 hora por semana, 2 horas por semana no mesmo dia, você está gastando dinheiro. Principalmente se você só depende da escola de idiomas. Você não pode pensar que 2 horas por semana é o suficiente, você não precisa rever aquele conteúdo em casa, que você não precisa praticar em casa. Teu estudo precisa ser diário. E é por isso que eu falo que é muito mais fácil estudar sozinho. Porque enquanto você precisa se deslocar, por exemplo, em escolas que tem 50 minutos de aula de segunda a sexta-feira, você faz em casa, no seu tempo, no seu horário. Você gasta menos combustível, você gasta menos tempo se deslocando. Pensa nisso. É difícil porque as pessoas ficam pensando assim, não, eu não vou estudar sozinho porque eu não sei por onde começar. Já falei tanto aqui, gente, como é fácil. É muito mais barato. Tem aplicativos que te mostram exatamente o que você precisa fazer. Mas enfim, esse é assunto de outro vídeo. Não vou me apressar aqui, tem muito conteúdo pra gente falar. Então vamos lá ver se você já fez todos os passos que você não pode fazer. Se você largou os passos que você não pode fazer. Você parou de ser inconsistente, saiu da sua zona de conforto e parou de estudar só gramática. Parou com isso aí? Fechou? O que você deve fazer agora, então? Primeira coisa, gente, que eu sempre falo aqui. Quero que você me escute. Uma rotina programada. Não existe essa de eu sou sem rotina. Todo mundo tem uma rotina, só que a sua é ruim. Essa é a verdade. E depois que a gente programa uma rotina, a gente tem que seguir alguns passos, que eu tenho certeza que se você seguir exatamente como eu estou te falando, você vai destravar o seu idioma. Pode ficar tranquilo. Você vai definir uma rotina programada bem bonitinha. Eu vou te dar o passo a passo e você só precisa seguir. Vamos pensar que você estuda de segunda a sexta-feira, a sua gramática já está em dia, você estuda um pouquinho de gramática todos os dias e quer aprender, e quer falar. Você não deve começar falando já. Eu gosto de seguir uma sequência. Você primeiro trabalha a sua leitura, a sua escrita e a sua compreensão oral, para depois falar. Então tem todo um processo. Mas parece longo, mas não é. No primeiro dia, você vai fazer a leitura de um texto. Pode ser uma história, pode ser diálogo, pode ser uma manchete de uma revista, pode ser uma notícia, pode ser qualquer coisa que tenha um texto um pouco mais longo, que te dê uma ideia, que te dê uma opinião, que te faça pensar, que te faça questionar. Você vai pegar, ler esse texto em inglês, né, gente? Estamos falando em inglês. Você vai, após a leitura,
você vai anotar as palavras que você não conhece. Você vai marcar essas palavras. Tenta imprimir, gente. Em vez de ler na internet, tenta imprimir. Mas se não for possível, vê na internet mesmo. Marca num caderno as palavras que você não conhece. Pesquise essas palavras. E leia tentando entender o contexto geral desse texto. Terminou de entender no seu tempo? Tranquilo. Agora você vai pegar um caderno e fazer um resumo com a sua opinião sobre aquele texto, em inglês. Ai, Luísa, mas é chato fazer isso, né? No início vai ser chato, porque é um texto. Você pode começar com pequenos textos, só dando uma ideia geral. O que aquele texto falou? Então você vai escrever em inglês, botando em prática, como se você fosse falar, mas você vai estar escrevendo. Porque nesse início o que acontece? Você não vai ter tanto repertório, você não vai ter tantas palavras para argumentar. E por causa disso, fica mais difícil realmente para você entender. Então, para você lembrar de palavras e colocar falando. Então, a escrita vem para você pensar com mais calma nas frases que você quer montar, pesquisar na internet. Então, eu não sei o que essa palavra significa, já pesquisa, já vê como que é e já anota, porque esse é um estudo totalmente ativo, você tem que estar escrevendo a todo momento, você tem que estar todo instante bem focado naquilo. E depois que você vai fazendo esse tipo de tarefa, você corrige ao final do texto, no Grammarly, você pode corrigir. Ali você vai ter uma ideia exatamente do que você errou, como você poderia escrever melhor esses textos. Ao longo do tempo, muitas palavras que você usa vão se tornar cotidianas. Porque aquele negócio, se você sabe 3.000 palavras em inglês, você já está suficientemente bem para conseguir falar o que você precisa em inglês. Mas para isso você precisa dessa prática ativa de escrever, de conhecer essas novas palavras, de pensar nas relative clauses ou pensar nas conjunções que você tem. Tudo isso faz parte da construção tanto de qualquer língua, na verdade, né? A gente fala assim em português porque a gente sempre viveu com pessoas que falavam português. Então, mesmo que a gente não saiba escrever e ler, a gente sabe falar. E é isso que a gente tem que trazer para o inglês. Só que a gente está aprendendo ao contrário, né? A gente começa pela gramática para depois ir para a fala. Então, eu gosto de trabalhar a escrita, em primeiro lugar, através da interpretação. Você interpreta um texto pelo contexto, que é o que eu sempre falei. Ao invés de você tentar entender todo o texto, você entende o contexto e explica esse contexto. Então você consolida a sua ideia em forma de texto, com novas palavras, com novos argumentos, com novas estruturas gramaticais que você utiliza ali. Mas esse é o primeiro dia. Temos o segundo dia. No segundo dia você vai pegar um vídeo, pode ser uma TED Talk, pode ser uma série, pode ser um episódio da série que você gosta, pode ser um filme, pode ser um vídeo explicativo sobre algum assunto de gramática. Não importa, o céu é o limite. O que você precisa é um vídeo em inglês. Nada de legendas em português também. E aí, nesse vídeo, você estuda, vê ele com calma. Vai fazendo as coisas com bastante calma, vê no teu tempo. E aí, mesma situação. Sobre o que falava o vídeo? Tinha uma argumentação por trás, argumente sobre, dê a sua opinião sobre o vídeo. Eu vi sobre a minha série, eu tava vendo minha série. O que aconteceu no episódio? Ali você vai estar contando uma história, né? Porque você vai estar resumindo um episódio. Então você vai estar contando uma mini história, escrita, com palavras, com argumentos, com palavras novas, que você vai estar pegando na internet, que você está copiando, que você vai estar escrevendo no caderno, né? E tudo isso vai aumentando o seu repertório. Mas não para por aí. No terceiro e no quarto dia, você vai fazer o quê? A mesma coisa. No terceiro dia você pega uma história, um texto, e no quarto dia pega um vídeo e faz o mesmo processo. Veja, compreenda, entenda, resuma e corrija. Anotando tudo o que for possível de novos conteúdos. Aí depois de todo esse processo, quinto dia da semana, na sexta-feira, você vai pegar um conteúdo, pode ser até mesmo um conteúdo que você já viu durante a semana, um parecido, similar, a mesma linha de pensamento de conteúdo, e você vai falar, ler, não ler, eu não gostaria de ler. Talvez se você ainda estiver muito travado, você pode pegar esses textos que você escreveu ao longo da semana e gravar-se falando. Mas o que eu gostaria que você realmente fizesse é pegar esse texto, na verdade, ler, né, um texto específico e em voz alta, usando todas as estruturas, todo o vocabulário que você aprendeu durante a semana, pudesse argumentar em inglês referente àquele conteúdo. Sobre o que o texto fala. Grava. Grava-se falando e depois escuta.
Para muita gente pode ser estranho, né? Não gosta de ouvir a própria voz, mas isso é muito importante, muito importante. Porque ali você vai entender o que você precisa melhorar de pronúncia, você vai ver se você é compreendida, né? Porque se você mesmo não consegue se compreender, tem um problema aí. Você vai ver onde você errou, porque às vezes falando nós não percebemos. Você pode escrever o que você falou para ver se realmente fez sentido e depois corrigir isso no Grammarly. Gente, é tantas formas diferentes de você estudar sozinho e faz muita diferença. Depois que você criou essa confiança, vamos pensar assim, ó, faça isso durante 4 semanas. Isso que eu falei. Então, durante 4 dias você pega 2 textos e 2 vídeos. Faz o resumo e corrige, anotando tudo de novo que você possa ver num caderno. Fez isso, na sexta-feira você escuta ou você lê alguma coisa e recita, explique com as suas próprias palavras, sem escrever, falando, gravando no celular. Corrija, anote essas coisas, corrija novamente, veja o que pode ser melhorado. Quando você começar a criar mais confiança, aí você parte para conversar com nativos, por exemplo, no Tandem. Dizem que o Tandem está complicado, eu não pesquisei muito sobre isso ainda, mas eu vou dar uma lida para o pessoal que me acompanha. Mas use o que você tem ao seu dispor para trabalhar o principal, o início, o que precisa de mais atenção agora. Isso tudo te dá um embasamento muito bom, porque é aquilo que eu falei, quando a gente tem consistência em alguma coisa, o nosso cérebro está com aquilo fresco na cabeça. Essa atividade que eu estou mostrando para vocês é o que eu faço com os meus alunos, que a hora é mais de R$100, estou dando aqui de graça para você. Então, para você entender, mas você está ali junto, você pratica junto com a pessoa, você corrige, eu deixo ela falar. É um estudo guiado, mas ela que vai falar. Ela que fala, ela que trabalha, ela que vem em casa, que vê os conteúdos que a gente passa, ela que estuda, ela que se dedica, ela que escreve o que é novo, ela que anota as regras, ela que anota da forma que faz mais sentido para ela. Estou ali para ajudar na conversa aqui, para estar ali de frente com ela, para isso, tá certo, não tá certo. Mas você pode fazer isso sozinho. É um pouco mais custoso? É. Mas é uma forma muito mais fácil de você aprender, mais rápida e bem mais recompensadora, porque você não gastou tanto, porque você fez tudo o que precisava fazer e aprendeu. São 4... Testa fazer isso por 1 mês. Você não precisa da ajuda de outra pessoa nesse primeiro mês. Você vai estar bem confiante. Você vai ver as coisas acontecendo. Você vai ver o teu inglês crescendo, porque tu tá todo dia ali estudando isso. Você está todo dia ali praticando esse conteúdo. Então é claro que você vai aprender. Não tem por que não. Só se você realmente não seguir o que eu falei. Porque seguindo o que eu falei, gente, pode me cobrar aqui. Você vai aprender. E é esse conteúdo que eu queria passar para vocês, gente. Eu passei uma mina de ouro. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu falo para os meus alunos que eu cobro consultoria, que eu cobro mentoria, que eu cobro aula. É o que eu falo para eles. Destrava o seu inglês praticando, sendo consistente, todo dia estudando, todo dia indo, vendo aquele conteúdo, parando de só estudar gramática e realmente colocando em prática a escrita, a fala, escutar as pronúncias, escutar a entonação, ter a coragem de se ouvir e ser crítico consigo mesmo. Às vezes vocês podem pensar que, sei lá, a Luísa tá muito coach, às vezes falando sobre assuntos que não estão relacionados ao idioma que eu gostaria de estudar, mas quando eu falo sobre idioma independente, quando você vai estudar alguma coisa de forma independente, são muitos os aspectos que você precisa se importar. Não é só estudar, não é só a gramática, não é só ter ali a colinha certinho, porque senão você desiste em 2 semanas. Você não mantém a constância, você não tem motivação, porque você não entendeu o que existe por trás de tudo isso. E é isso que eu estou fazendo aqui. Nesse, não sei que vídeo que deve ser o 30, 40. Mais um vídeo feito para te ensinar que pode sim ser possível estudar sozinho, com muito conteúdo que tem na internet, gente. Todo dia que eu dou aula eu vejo como a gente tem conteúdo na internet e a gente não aproveita. São muitas formas diferentes de aprender, mas a gente precisa explorar, criar senso crítico e sair da zona de conforto. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e deixar o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo, dessa estratégia e se funcionou para você. Eu quero ver você daqui a 1 mês me contando como foi a experiência. Pode mandar também no meu direct que eu respondo todo mundo que aparece por lá. E eu fico muito feliz de ver os feedbacks de vocês. Já recebi gente que passou em entrevista de emprego por causa dos conteúdos, que melhorou a qualidade de vida e que se vê como uma outra pessoa hoje em dia. Isso é muito, muito
Não tem nenhuma palavra para descrever isso, porque é tão legal saber que o conteúdo que você tem e que você ensina é reconhecido e as pessoas realmente conseguem ter benefícios com isso. Eu até esqueci a palavra. Gratificante. Então, podem mandar feedback que eu respondo todo mundo. Eu vejo vocês num próximo vídeo.